Glória a Deus. As palmas para Jesus. Ih, irmão, essa daí para mim serve, mas para Jesus desse jeito não. As palmas para Jesus. Amém. Aí sim. Louvado seja Deus. Se for dar palmas para Jesus, igual dá para a pessoa, não dá para mim. Essas que não é muito boa, pode dar para mim que eu recebo, mas Deus não. Amém? Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Quem assistiu a última mensagem que eu preguei, a linguagem grande, chamado Os Demônios do Interior do Homem? Quem assistiu? Quem não assistiu? Só irmão. Amém. Talvez não algumas coisas. Eu vou tentar adaptar. Então, o que eu ia pregar era uma espécie de continuação daquela mensagem. Porém, como nem todos assistiram, eu vou pregar de uma forma que os irmãos possam acompanhar. Amém? E algumas coisas aí que eu deixo para uma outra oportunidade. Versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Senhor Deus, acrescente as suas palavras ainda mais em nossos corações. Que o Senhor possa falar conosco, Pai. Porque grande é o Senhor para agir em nosso meio. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Hoje o tema dessa noite é matrimônio, a separação espiritual. Às vezes nós não imaginamos o que é a separação no matrimônio. Às vezes nós não percebemos. Ontem eu fui ali em São Luís, e quando eu estava vindo já à noite, perdi o culto, inclusive, de Vargem Grande, e estava vindo à noite, e minha esposa falou assim: deve ser tão ruim morar no presídio, né? Eu lembro que eu falei, existem muitas pessoas que estão presas do lado de fora. E aquilo eu fiquei pensando, e vinha pensando, e Deus me deu a inspiração para falar, e eu ia até abranger hoje, mas a gente vai ficar um pouco de uma forma mais resumida. Amém? Amém. E a separação espiritual é como aqueles que estão presos espiritualmente, porque existe a separação física, que é que você vai no cartório e separou, cada um mora num lugar ou com outros e por aí vai. Existe a cadeia física, penitenciária, onde as pessoas estão presas de fato, mas existe também uma prisão espiritual. Existe uma separação espiritual. Amém? Amém. E o problema começa quando a gente, por exemplo, às vezes você está em um lugar, e quando você está em um lugar, se você estiver sozinho, você pode estar num lugar muito bom, mas você vai sentir que está faltando algo. Aí você vai pensar: mas se tal pessoa estivesse aqui, seria muito bom, porque algo está faltando. Na separação espiritual é o oposto. Você pode estar com tua esposa, com teu esposo, mas o sentimento é que algo está faltando, não está ali, as coisas não estão mais como tinha que ser. Algo já não é mais, não representa mais o que sempre representou. E por não representar mais, há uma separação espiritual, há algo que está desvinculou, parece que não faz mais, nada faz sentido mais. E você então percebe que as coisas não fazem sentido. A separação espiritual, ela ocorre por esse lado. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Amém? Não é apenas no sentido de algo está faltando, como eu queria que o meu esposo me elogiasse mais. Não estou falando de coisas assim supérfluas. Tudo isso também as pessoas sentem falta. Eu sinto falta de elogios, muito embora as pessoas geralmente sentem falta de elogios é aqueles ou aquelas que nunca elogiam, mas querem ser elogiados. Geralmente quando a pessoa sente falta do diálogo, geralmente quem não é de dialogar, mas sente falta, e por aí vai. Então o matrimônio, ele deveria ser uma imagem perfeita da expressão do amor divino. Não existe nada maior dentre os seres humanos, nenhuma instituição maior do que o matrimônio, do que a família.
que é estabelecido, evidentemente, a família como a consequência do matrimônio. Então, a expressão perfeita do amor divino dentro da humanidade é o laço matrimonial que vai gerar fruto, que são filhos. É assim ou não é? Amém. E neste casamento, a perspectiva do eu, do individualismo, daquilo que sempre sou, representei, ele sai para entrar a perspectiva do nós. Então a gente deixa de olhar pelo eu para olhar pelo nós. E quando você volta a olhar pelo eu, você já está separado espiritualmente, porque o casamento é a perspectiva do nós, não do eu. E se você vê que só o eu está ali, você vê que o nós já não existe mais. Então, às vezes nós olhamos para muitos casais que vivem juntos, mas a gente não percebe que eles já estão separados. Você às vezes não percebe, eu às vezes não percebo, às vezes o casal não percebe. Quem sabe é Deus. Quem sabe é Deus. Por exemplo, olhe para Sansão. A Bíblia diz que Deus estava, o pai de Sansão não queria que ele casasse com aquela mulher, a esposa dele, e então fugiu o nome dela. Então ele casa, mas quem destruiu o casamento dele foi ele. Assim como ele não percebeu que o Espírito o havia deixado mais à frente, ele também não percebeu que havia destruído o seu casamento, por causa da soberba, por causa da vanglória, trazendo enigmas. E não foi por falta de diálogo, porque ele tinha confiança, ou ela tinha confiança dele, a ponto de ele dizer o enigma, e o que era aquele enigma para aquela mulher, e ela era a única que tinha. Então não foi a falta de diálogo, mas foi a soberba, foi a altivez de fazer as coisas da sua maneira, e por fazer da sua maneira, ela foi colocada em xeque, e foi colocada de tal maneira que tanto ela como seu marido, seu pai, iria morrer se ela não revelasse. E então ela foi obrigada, não estou dizendo aqui, entra no mérito se ela está certa ou não, estou dizendo aqui que ela se sentiu obrigada e acabou falando. Ela erra, talvez não foi o maior erro falar, mas foi não dizer que havia falado. O maior erro dela não foi dizer alguma coisa, porque se há uma coisa que o marido é protetor. E ela sabia o quão protetor era o seu próprio marido, mas ela guardou o segredo do próprio esposo. E ali o casamento se desfez. De um lado a altivez, do outro lado a falta de confiança. Ela não tinha a mesma confiança em Sansão como ele teve com ela. E aí você vai ver que Sansão, esse individualismo trouxe problemas para a sua vida. Não é isso? Então o que separaram não foi, como eu disse, falta de comunicação, foi soberba mesmo. Amém? 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 Amém. Então nisso alguns casais, a gente observa que tem muitos casais unidos, casais que são unidos, tudo estão ali juntos, conversam, dialogam, e ambos têm o mesmo propósito, o mesmo projeto, e dizem, não, vamos, você quer fazer isso aqui, vamos, nós vamos, vai dar certo, vamos construir isso aqui, vamos, vai dar certo, e a pessoa está junto. Outros não. O marido, a esposa faz as coisas e cada um por si mesmo, cada um tem seus próprios planos, cada um faz do jeito que quer, porque ninguém está apoiando ninguém. Esse é o casamento destruído, é o casamento que não há união. Existem casais que demonstram amor, zelo, cuidado, existe, que você, ao chegar na igreja, ou a eles chegarem na igreja, você olha o exemplo, a maneira que um fala com o outro, a maneira que um trata o outro, a maneira que como eles andam um com o outro. Então você observa, já outros demonstram um desconforto, uma insegurança, às vezes ira, dissensão, às vezes chega na igreja meio que brigado, e nós vemos de tudo. Alguns vão demonstrar um individualismo, cada um do seu jeito, outros vão demonstrar uma unidade, alguns vivem de aparência, está tudo bagunçado, mas tenta viver de aparência. Outros não estão nem aí para aparência, às vezes vivem até melhor, mas não estão nem aí da maneira que se expressa, porque eles não estão buscando aparência. Alguns vivem uma vida de entrega mútua, esse sim encontrou o que é um casamento, é o que vive de entrega para o outro, é o que o outro se entrega para essa pessoa, é o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, que talvez nós vamos ler isso. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Então a família, irmãos, ela é de fato a maior instituição da terra.
Não existe instituição maior do que a família. Não existe instituição maior do que a família. Família, ela é o que Deus disse ali em Gênesis: deixará o homem seu pai e sua mãe, e ambos se unirão e serão uma só carne. Quem aqui já foi em um lugar que pensou, eu quero ir, eu acho que eu vou lá no supermercado, aí uma perna sua quis ir, mas a outra disse, não, você vai para casa, e a outra perna quis ir para casa? Já teve alguém que aconteceu isso? Que uma perna quer ir para um lado, outra para outra? Já aconteceu isso com você? Não vai, não acontece. Se é uma carne, não tem como acontecer. Se uma perna for para um lado, a outra também vai seguir os passos daquela. É assim ou não é? Amém. Você já ficou com raiva, por exemplo, do que você fez, e aí você pensa assim, não, mas está certo mesmo, aí sua mão querendo pegar o seu pescoço e te matar, sem você controlar sua mão? Já aconteceu isso com você? Não, a sua mão não vai mexer sozinha, porque é a mesma carne. Amém. Agora, quando você vê uma carne querendo uma coisa e outra querendo outra, não existe casamento ali. Nunca existiu casamento ali. Eu não estou dizendo casamento no sentido de que Deus não aprova, estou dizendo no casamento que Deus não está aprovando. Estou dizendo que há necessidade de mudança para que as coisas se consolidem. Amém? É isso que eu estou dizendo. Amém, irmãos? Então, Deus estabeleceu uma forma, uma maneira, e nós precisamos manter dessa maneira. Então, o matrimônio é mais do que um contrato social, não é ir lá no cartório, não, nunca foi. Casamento é uma aliança divina. Amém. Casamento você tem duas coisas aqui totalmente diferentes, distintas, com pensamento diferente, se unem de tal maneira que Deus diz é uma carne só. Amém. E Paulo compara com o ministério de Cristo e a igreja. Amém. Porque Paulo diz, o próprio Jesus disse, por que me chama Senhor se não faz o que eu mando? Ora, se a igreja não está fazendo o que o seu Senhor está mandando, ela nunca foi serva do seu Senhor. Ela nunca pode ser considerada noiva do noivo, porque se ela tem uma vontade e o noivo tem outra, as vontades são conflitantes, e Deus não perde tempo com aquilo que é conflitante. Gênesis capítulo 3, meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Todos morreram. Sem Deus, a morte. Sem Deus, a ruína. Então, o verdadeiro matrimônio, ele é um espelho terreno, irmãos, de uma verdade celestial. O casamento entre os homens é um espelho terreno de uma realidade que de fato é celestial. Amém. E ele vai se revelar em amor, respeito, fidelidade e por aí vai. É isso? Amém. É ou não é? Amém. Agora, o matrimônio decaído, ele é o contrário. Ele é o espelho da própria profanação. É um casamento oposto, ele não tem diálogo, não há unidade, não há amor, não há demonstração mútua de cuidados, não há mais nada disso. Há apenas alguém que parece que se preocupa com o outro, e o outro que parece que se preocupa, mas no fundo ninguém está preocupado com ninguém. É como assim, não, eu estou aqui, eu tenho que, Deus mandou casar, tem que aguentar esse traste aqui, ou então essa traste aqui até o fim, e agora eu tenho que segurar esse fardo. Vocês estão conseguindo entender? Amém. E aí pensa, não, eu tenho que aguentar até o fim. E por eu ter que aguentar, então eu vou manter isso aqui. Isso nunca foi casamento. Nunca foi. E aí você vai ver que não há diálogo. E eu nunca vi um casamento sem diálogo. Depois nós vamos para a Bíblia. Casamento sem diálogo sustentar. Não tem como. Pode ainda morar na mesma casa, mas não é um casamento. Não é. Pode ter certeza. Não é um casamento. O casamento sem amor, sem demonstração pública de cuidado, isso vai revelar o quão distante as pessoas estão de Deus e um do outro, porque se é Deus que uniu a carne, você está fora da aliança com Deus, que as carnes já não são uma, a não ser que os planos de Deus foram frustrados, a não ser que Deus não soube fazer as coisas direito. Será que a culpa é de Deus ou nossa? É nossa. Quem é que tem coragem de culpar Deus? Quem é que teria coragem de culpar Deus? Eu conheci um na Bíblia que teve coragem. Esse foi Adão. Senhor, mas foi a mulher que tu me deste, ela fez isso. A mulher que tu me deste, Senhor. E por certo, ela estava errada no que fez. E por certo, ela foi amaldiçoada pelo que fez, porque ela não tinha desejo por seu marido. O desejo dela estava nas coisas da mente dela mesma.
E Deus, entre as coisas que amaldiçoou, disse: agora o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Porque ela não se sujeitou ao seu marido, ela não se submetia ao seu esposo, e eles estavam separados, aparentando ser um casal. E aí você vai observar que isso destrói. Colossenses, eu não vou ler o versículo todo, capítulo 3, versículo 18 diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos próprios maridos, como se fosse ao Senhor. Versículo 19 diz: maridos, amai as vossas esposas, e não irriteis contra elas. Então, às esposas é dito: olha, se sujeitem aos seus maridos. Aos maridos disse: ame a esposa e não se ire contra ela, não fique irado. São duas coisas. Você consegue entender? Amém. Sujeitáveis aos seus próprios maridos como se fosse ao Senhor. É um só mandamento, mas explica como. Se sujeite ao seu marido como se estivesse fazendo a Cristo. Será que Cristo pedisse alguma coisa para você, você não faria, você não, de fato, não evitaria servir a Deus, evitaria fazer o que Ele está pedindo? É assim que Ele está comparando a esposa. E o marido é: amai as vossas esposas e não, aí são dois mandamentos, e não irriteis contra elas. Você ama e não se irrita. Ficar irritado não é ficar assim só coisinha, ficar irritado é, sabe, aquele espírito duro, não é isso? Então, são duas coisas que a Bíblia está mandando sobre o matrimônio. E um casal exemplar, ele está debaixo dessas bases. Um casamento, ele não se sustenta, irmãos, pelo sentimento de amor meramente. Ah, não, eu tenho que amar meu esposo. Primeiro que amor nunca foi, biblicamente, o amor que Deus ordena não é amor sentimental. Ame os vossos inimigos. Como é que você é teu inimigo, como é que você vai amar? Que sentido? Que sentido? Eu amo ele. Como? Eu quero saber quem é que consegue colocar um sentimento de amor por alguém que é um inimigo de fato. Eu não estou falando daquele que se coloca como inimigo, estou falando como inimigo. Como é que você vai amar? Não é o sentimento do amor que Deus está ordenando. Deus está ordenando que você, neste sentimento de amor, quem ama não prejudica, quem ama não faz mal, quem ama não... É isso que Deus está ensinando. Amém? Amém? Amém. Quando a Bíblia diz: mulheres, ame o seu esposo, não prejudique, faça o seu papel, cumpra a sua missão. Amém? Os maridos, não é isso? Ame as suas esposas e se sujeite, tal, não é assim que está escrito? Então, o casamento exemplar, ele não se sustenta, como eu disse, pelo amor, mas tudo o que envolve esse amor, tudo que está envolvendo, a constância no lar, a constância. Imagine alguém que está aprendendo a fazer comida, o marido com toda a paciência do mundo, estou dando um exemplo, eu podia dar vários, toda a paciência do mundo, esperando, não, a bichinha não sabe fazer comida, vai aprender, aí entra anos, sai, mas a pessoa está vendo aquilo, mas nunca se interessa para agradar o esposo, para de fato fazer alguma coisa que agrade o esposo, não tem interesse interno. Amém? Amém. E esse é um problema, é isso. Constância, diálogo, depois nós vamos falar sobre perdão, cumplicidade. Sabe, irmãos, eu acho que o que mais falta no casamento hoje em dia, de forma geral, é cumplicidade. Isso ser cúmplice do outro. Essa palavra hoje em dia ela é mais pejorativa. Quando a gente fala cumplicidade, a gente entende no sentido de alguém fez algo errado e você está sabendo que aquilo está errado e você está sendo cúmplice. Cumplicidade é você estar com aquela pessoa naquilo que está sendo feito. Amém. Cumplicidade é você estar participando, ainda que por informação, ainda que sabendo, mas você não está se revoltando, você não está tentando, não, você está junto. É seu marido, é sua esposa, está sendo cúmplice daquilo, né? Então, a cumplicidade, porém, muitos casais já morreram na própria rotina do dia a dia. A própria rotina do dia a dia, já não tem prazer um com o outro, já não tem diálogo, já não tem nada. E aí começa a vir os problemas. Um casal exemplar, ele vive sempre em novidade de vida. Todo casal exemplar
vive em novidade de vida. E viver em unidade, irmãos, é o oposto de viver no individualismo. Viver em unidade é ter um propósito, é estar unido no propósito, é ter um plano de algo, então vamos fazer aquilo e um sonhar com o outro para conquistar, sabe, vibrar com a bênção da outra pessoa. Mas o individualista não, ele não tem nada disso, ele não tem zelo, ele só tem individualidade, não tem amor, não tem cuidado. Paulo diz assim em 1 Coríntios 7, versículo 32, 33, nós vamos ler alguns versículos. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor, olha só, mas o casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar a sua mulher. O solteiro cuida das coisas do Senhor, cuidando das coisas do Senhor. O casado cuida das coisas do mundo. Que sentido? É para ir para o mundo? Não, ele vai se virar, trabalhar as coisas que é do mundo, as coisas que é do dia a dia, se virar, ser o mantenedor da casa. Essa é a preocupação dele. E aí o texto diz, cuida das coisas do mundo e como há de agradar a mulher. Ou seja, ele cuida daquelas coisas, não, vou agradar minha esposa, ela quer isso, está precisando daquilo, é assim que ele está falando. Continua, verso 34, há diferença entre a mulher casada e a solteira. Aqui nós falamos do homem, agora no versículo posterior Paulo faz a mesma coisa com o homem. Há diferença entre a casada e a solteira. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa. Observe, para que ela cuida das coisas do Senhor? É um meio de santificação, é isso que Paulo está ensinando, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Observe, é diferente. Mas a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar ao marido. Então não adianta priorizar Deus e botar o marido lá no escanteio de tudo, não adianta, biblicamente está errado. Biblicamente está errado, ele não pode ficar lá no escanteio, você tem que agradar, cuidando dessas coisas, amém? Então um casal que que está dividido, ele não segue a palavra de Deus, ele não consegue, irmãos. Um casal dividido não tem aquele padrão da palavra, e por isso não vive novidade de vida, por isso é pesado, por isso é angustioso. Talvez alguns casais não conseguem se imaginar já velho. Será que você consegue se imaginar velho, já com a tua esposa, velho, um cuidando do outro? Será que você consegue ter essa imaginação? Se você consegue, amém, é sinal que tua esposa cuida de você, ou sinal que teu esposo vai cuidar de você. Você tem mentalmente essa ideia. Se você não consegue, talvez você se vê assim, rapaz, doente ali, jogado ali na cadeira sem poder andar, e você não sabe o que você está passando, não pergunta nada, e não vai fazer nada por você, e você está ali jogado igual uma cobra velha, o negócio ali, né? Será que, como você vê, como você está vendo, baseado naquilo que está sendo a tua realidade? E às vezes, casais individualistas são assim, irmãos, são assim. O maior problema está nisso, porque as pessoas passam a juventude se enganando a si mesmo e não percebem, irmãos, o que de fato é servir a Deus. Paulo disse, olha, eu queria que todo mundo fosse igual eu, solteiro, para não ter problema, mas se não aguenta, quer casar, então faça do jeito certo. Paulo ensina isso, não, é melhor for solteiro, mas é para casar, então casa, mas faça as coisas do jeito certo. Amém. Não faça do jeito errado, faça do jeito certo. E aí na Bíblia nós temos vários casais, várias formas de ver. Por exemplo, Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, Atos capítulo 18, versículo 23, no versículo 18 até o 26 também, você vai ver falando isso. Atos, Romanos também cita eles. Você já viu alguma cena onde estava Áquila sem Priscila ou Priscila sem Áquila? Você já viu alguma vez? Você já viu alguma vez Paulo elogiar só o marido e deixar a esposa de lado? Você viu? Nunca. Porque este era um casal exemplar. Biblicamente, este casal era um casal exemplar. Era um casal que viviam para a glória de Deus. Amém. É um casal que nem no caso é a esposa, né, que ia seguir o marido porque ele que é o pregador. A esposa não ia lá
para uma cidade, ou para Antioquia, ou para onde fosse, por qualquer outro motivo que não fosse a própria obra de Deus, que não fosse estar do lado do seu esposo, que não fosse para somar na própria mensagem. Era essa, e é isso que Paulo fala acerca dela. Então eles trabalhavam junto. Quando fala trabalhar junto, é serviço braçal. Trabalhava junto, armava a tenda junto, fazia, sabe, eles trabalhavam juntos, eles viviam no mesmo propósito, no mesmo projeto. Eles tinham prazer de receber, eram hospitaleiros. Paulo elogia, hospitaleiro, chegava em casa, era um prazer talvez para a esposa lá e arrumar a casa e deixar ali, porque ia ter visita. Eu não sei cuidar muito de coisa de casa não, irmão, mas se eu souber que algum irmão vai lá para casa, por exemplo, os irmãos de Chapada de irmão lá em casa, eu me viro lá para fazer alguma coisa, tirar a cama do lugar, porque eu sou grosseiro, eu não sei fazer as coisas bem feitas, mas é um estado de coração, é um estado de espírito, é prazer, porque eu estou recebendo um servo de Deus, eu não vou deixar de qualquer jeito. E que ele precisa, eles tinham esse mesmo projeto, eles tinham esse mesmo prazer, eles evangelizavam juntos, eles faziam uma obra juntos, eles tinham prazer de estar um com o outro. Esse casal, ele é um casal exemplar, é isso? Oravam juntos. Quantos aqui talvez a esposa ou o esposo disse, vamos orar? Aí a esposa ou o esposo, porque cada caso é caso, chega e diz, olha, eu gosto de orar mais sozinho mesmo. Quando eu oro perto de você assim, não sei porquê, mas eu não sinto muito aquela unção. Quando eu oro perto de você, parece que a coisa não vai. Aí você termina de, sabe, não tem unidade e nem vai ter desse jeito. Não vai ter unidade. Aí quando um está naquela fase de jejuar, de orar, vamos fazer isso aí, a pessoa nem faz pouco caso. Aí depois a fase do outro, aí o outro faz pouco caso. Porque não tem unidade nenhuma. É cada um por si. É cada um por si. Aí já não ora, já não busca, já não clama. Esse casal é o casal que tem de Deus a propriedade do que é uma só carne, do que é viver em uma só carne. É este casal. Por outro lado, você vai ver Moisés e Zípora, Êxodo capítulo 18, versículo de 1 a 7. Você vai ver um outro casal, que é o oposto. É um casal que nunca foram exemplo para ninguém. Sabe, imagine que se fosse hoje no culto e fosse um casal que entrasse na igreja, sabe aquele casal que não é exemplo para ninguém? Era Moisés com Zípora. E eu não estou dizendo que Moisés não era servo de Deus, estou dizendo sobre o casamento deles. Não servia para nada no ponto de vista do que é ser um casal. Não tem uma única coisa que pode se aproveitar. Por exemplo, você vai para outro livro, capítulo 12 de Números, observe por que Miriam e Arão ficaram contra Moisés. Só leu, o primeiro versículo já diz que eles ficaram contra Moisés porque ele tinha casado com Zípora, né? Apesar que não usa o nome dela ali, era a única mulher que ele teve. Nem a família aguentava ela, não aguentava. E ele estava casado ali, e aí você vai ver que ali não tinha base para nada, irmãos. Nada. E se não tinha base, como que de fato as coisas poderiam se manter? É um casal. A esposa, ela não tinha unidade com o esposo, ela não se submetia à vontade do esposo. Quem já viu alguma vez, mais de dezenas de vezes que Moisés foi para o deserto, você viu alguma cena onde Zípora aparece? Quando Moisés enviava praga, você viu alguma citação quando ele chegava em casa e ela recebeu Moisés lavando seus pés? Você já viu alguma coisa assim sobre? Você já viu alguma coisa de ele estava com fome porque atravessou o deserto e um dia ele fez isso? Você já viu alguma mensagem que exaltava essa mulher? Não tem nada que se aproveita dela, nada. Mas a Bíblia fala dela, fala. O que a Bíblia diz? Que Moisés ia para lá, trouxe o povo, atravessou o mar. Zípora não estava, começa a falar dos filhos de Israel, dos gados, fala até de jumento, mas não fala de Zípora. Aí ela atravessa o mar, vai passa anos andando, aparece quem? Jetro, o sogro dele, que é pastor, o sogro dele, que ensinou a filha o caminho da palavra. Ele pegou ela e levou para Moisés, disse, Moisés, e não foi isso aqui que eu ensinei para ela não, está aqui. Mas aquilo não adiantou nada, porque quando ela viu, quando os irmãos
de Moisés olhou que a mulher estava lá e disse: ixi, é para essa mulher aqui, Moisés, não dá para ti não, Moisés. Não dá para te ficar na frente não, Moisés. Desse jeito não dá não. Tua casa é dividida, Moisés. Tu não pode ser o pastor daqui desse lugar, Moisés. A tua casa está dividida, Moisés. E aí, por que é? Só ler o primeiro versículo, por causa de Zípora. Capítulo 12 de Números. E aí Deus entra em cena, dizendo: ei, Moisés, eu falo face a face. Ei, vocês estão aí, fica a leprosa, que era Miriam. E aí Arão não foi amaldiçoado, porque ele aí estava sendo convencido por ela. Porém, você viu alguma defesa de Deus para a mulher de Moisés? Você viu alguma defesa? Nem Deus defendeu, irmãos. Nem Deus defendeu, porque ela estava fora da palavra. Estava fora, totalmente fora. E por mais que ela achasse que estava servindo a Deus, e por mais que ela achasse que estava congregando com o pai dela ali, que era Arão não, Jetro e tudo mais, não adiantava nada daquilo ia servir, porque ela vivia um individualismo, ela tinha os seus próprios projetos, ela queria cuidar das ovelhas, fazer as pastagens dela crescer, ela tinha um espírito de homem, queria fazer as coisas dela do jeito dela. E aí Moisés nem perdia tempo. Moisés não, irmãos, Moisés era o homem manso, o homem mais manso. Você acha que ele perdeu tempo brigando? Não, segue a tua vida desse jeito, se é assim que você quer, amém, eu vou seguir minha viagem com Deus. Mas Moisés, irmãos, viveu uma vida sofredora, porque não tinha uma companheira do seu lado. E aí você vai ver que era um casal sem diálogo, não tinha diálogo. Procure na Bíblia um diálogo. Eu vejo um diálogo com Abraão e Sara, eu vejo um diálogo com Adão e Eva, mas procure um diálogo, eles não dialogavam. Era dois bichos dentro de casa, não tinha diálogo nenhum. Era dois monstros, cada um tinha as coisas na cabeça, eu vou não sei o quê, porque não tinha diálogo, ou seja, não era uma só carne. Não era uma só carne. Você acha que aquela mulher teve salvação? E aí você vai observar que esse é um dos problemas, né? Moisés foi para o Egito, Zípora não estava. Moisés atravessa o mar e vai para a terra prometida. Ela sequer quis ir rumo à terra prometida. Ela foi porque o sogro dela enviou. Ela alcançou? A Bíblia não diz que ela chegou do outro lado. A Bíblia diz o contrário, que a geração de Josué e Caleb que entrou. Ou seja, ela não entrou. Ela não entrou. Não tinha como ela entrar. Era impossível de ela entrar. Então, aprendemos aqui com esse casal o oposto do que era Áquila e Priscila. Aqui nós temos o individualismo, aqui nós temos aqueles que queriam viver da sua maneira, que queriam agir da sua forma, é isso. E aí você vai ver que a coisa... Agora, existe casais que não são tão perfeitos, existe, mas também não são desse jeito. Por exemplo, Abraão com Sara, isso é Gênesis capítulo 16, versículo 18, é um casal equilibrado. Deus prometeu algo, a coisa não aconteceu, mas Deus sempre teve com aquele casal. Ele foi para o deserto porque teve fome, e aí o rei quis tomar a mulher, Deus aparece para o rei, não toca nessa mulher não, porque aonde há uma só carne, Deus protege, irmãos. Deus guarda. Pode ter dificuldade, pode ser o que for, mas Deus guarda. E aí Deus guardou, Deus teve zelo, e estava ali, guardando. E aí Deus promete um filho. Sara disse: olha, Abraão, te deita com a Zípora aí, essa mulher. E Abraão não queria, não, eu sou uma só carne contigo. Mas Abraão, eu estou velha já, tu também já está quase, Abraão, você sabe o que eu quero dizer, já está quase, aproveita, Abraão, porque tu ainda tem vigor, Abraão, aproveita, Abraão. E aí Abraão ficou angustiado: Senhor, minha carne não pode lutar contra mim, Senhor. Aí é a hora que Deus entra: faz o que tua esposa quer. Como Deus é bom, irmãos. Amém. Deus ainda falando, porque eles podiam ter problemas, mas ainda era uma só carne. Deus não queria dividir a carne. Não faz igual, não se preocupe não é tempo de eu realizar minha promessa não, mas se ela está fechada, faz do jeito dela, não divida a carne, não divida. Porque Deus, irmão, aonde há uma unidade na aliança, escute bem, um casamento é aliança. Se você quebra a aliança, Deus não vai fazer mais nada. Deus já está tão distante porque você não tem nada. Deus está na aliança. Amém. Aí você vai ver que Adão e Eva
Era um casal que estava ali, não tinha diálogo. Não tinha diálogo nenhum. E aí, onde não há diálogo, o silêncio se torna um terreno fértil para Satanás. Aí Satanás começa agora, na ausência do diálogo, começa a dialogar com Eva. É ali. É ali que Satanás começa, é na ausência desse diálogo. Satanás está ali, ó, na mente. Eu ia entrar em alguns pontos e aprofundar, mas com alguns não assistiram a pregação, eu não vou entrar nesse ponto aqui. Inclusive, era um ponto fundamental para mim dar base para o que eu ia falar à frente. Então, irmãos, você vê que onde não há diálogo, o inimigo ele vai achar brecha. Ele vai achar brecha, ele vai achar espaço. E casal que não busca dialogar, eles vão ter problemas graves. Problemas graves. Eu conheci um casal, faz muito tempo atrás, e o esposo queria 3 coisas da esposa: diálogo, mudança em algumas vestes e diálogo, mudança em algumas vestes e eu não lembro agora o terceiro. Eu acho que era um pouco mais de vigor na intimidade, coisa estava meio parada. O marido buscava conversar, vamos dialogar, mas a esposa falava, eu não sei porquê, eu tento conversar contigo, mas não tem assunto. Quantas pessoas eu tenho, mas contigo eu não tenho. E entra um ano, outros anos, o marido cansou. Sobre a questão de veste, é como se fosse assim, imagina que você está vestindo para o teu esposo, mas a mulher queria se vestir como se fosse para os outros. Não estou dizendo essa gravidade, só para mentalmente ficar mais fácil. E aí o marido, o tempo foi passando, as 3 coisas não foram feitas. Hoje o marido não tem prazer nenhum, mentalmente está em outro mundo, e o casamento se destruiu. Então 2 juntos, e não representa mais nada de unidade de Deus, mais nada. Ele não consegue ver o futuro, não consegue ver cuidado, não consegue ver nada, mentalmente ele não consegue. Aí só Deus para mudar, só Deus para mudar, transformar, para fazer algo acontecer. Caso contrário, as coisas vão sendo empurradas, alguns anos a coisa vai ruir, não tem para onde correr, vai ruir. E aí, quanto o homem for duro para aguentar, para passar, e justamente por causa da falta do diálogo, começa com isso. Se um dia teu esposo senta com você e diz assim, olha, pai, eu queria que isso aqui mudasse, eu gostaria que fosse desse jeito, olha, eu me sinto muito mal com isso aqui, eu queria que fosse assim, e aí você busca mudar, aí outra pessoa não ajuda, ou então a pessoa, os dois falam alguma coisa, um é o A, o outro que é o B, e aí o A e B são 2 letras muito diferentes. Se ninguém se submete a nada, o que acontece é que fica sem A e sem B. E aí as coisas parece que foram resolvidas, mas nunca foram resolvidas. E aí entra os problemas. Porque é no interior, é dentro de você. A outra pessoa não sabe o que está dentro de você. A outra pessoa vê você como alguém forte, mas a pessoa não sabe o que está dentro de você. E aí nessas horas o inimigo vem, da forma certa, da maneira certa, sabotar. É assim. E às vezes, irmão, tem coisas que acontecem que o diabo faz, que as pessoas juram que é Deus. Estava recordando agora, não foi muito recente, uns 15, 20 dias atrás, talvez mais, eu acho que eu vou falar sobre isso aqui, mas bem breve. Eu estava em um grupo com certos irmãos, e uma irmã viúva, escute bem, acho que ela casou 8 anos depois, o esposo morreu, e ela disse que Deus mandou ela aguardar, que antes de 10 anos, Deus iria abençoar ela, um homem de Deus e não sei o que. Aí essa irmã se engraçou por mim, que eu nem conhecia ela, né? Escute bem, você vai ver, se engraçou como? Não é irmãzinha novinha não, é alguém, deve ter uns 30 e poucos anos, eu nem sei, assim, pelo menos pela imagem, pareceu essa média.
Ele fala, não, pastor, é o senhor, porque eu tive um sonho que seria um escritor e que não sei o quê, e é pastor e não sei o quê. Ele disse, irmão, eu sou casado, irmã. E ela falou no grupo mesmo, eu sou casado, irmã. Eu sou casado. E aí a irmã, não, mas Deus falou que eu de 10 anos, irmã, agora que está com 2, você está com 10 anos de casado, mas 8 era com o seu, 2 é que morreu. Falta mais 8 anos, irmã. Falta mais 8 anos para completar os 10 do seu. Você está conferindo os 10 com os 8 do seu marido, irmã. Isso é mesmo, né, irmão? Isso é, irmã. Esse irmã, quando Deus lhe mandar, você vai comigo, não, irmã, fique quietinho aí. E o pessoal começou a brincar, né, porque a gente estava em um grupo de amigos, né, entre aspas, o pessoal tinha intimidade. E de vez em quando a irmã pegou um apelido que eu não vou falar aqui, né? O apelido, saiu do grupo porque ficou com vergonha. Então assim, o diabo é assim, irmão. Talvez a pessoa está iludida mesmo, pensando que, porque tem um sonho, e aí a coisa pode ser, quem diz que só Deus se dá sonho? Às vezes a pessoa tem sonho da mente, da cabeça, do diabo, qualquer coisa. Então assim, você vê que o diabo ele é assim, ele é sujo, é traiçoeiro, é sujo. E aí, irmão, desculpe falar mais doido é que se entra, né? Que às vezes a irmã até acha que nem certo juízo pode ser que não seja, né? Mas aí você pensa, aí tem uns aventureiros, pega um menino novo daí, vai se aventurar, porque assim as pessoas não têm senso de realidade, irmãos. Elas perdem o senso de realidade, elas perdem o senso. E aí você precisa entender o que de fato é um casamento, o que de fato é viver com Deus, viver para Deus. O que é isso? Porque se você olha Áquila e Priscila, nós temos o exemplo de um casamento perfeito. Se você olha o exemplo de Sara com Abraão, você vai ver um casal equilibrado, defeitos, mas equilibrado. Se você olha Adão e Eva, um casal sem diálogo, e Satanás entrou que entrou mesmo, entrou que destruiu, que ela sequer tinha um desejo. Olha, os pensamentos dela, o desejo dela não tinha prioridade para o marido. Não tinha. Se ela tivesse 10 filhos, ia ser 10 filhos e o marido lá em último. Ela não tinha prioridade nenhum para com o esposo. Tanto que Deus disse, olha, agora o teu desejo vai ser para o teu marido. Ela não tinha, ela não se submetia, ela não fazia o que Colossenses diz, sujeitai-vos aos vossos esposos. Ela não se sujeitava. Defeito que trouxe ruína a toda a humanidade. Toda a humanidade. Ou como Moisés e Zípora, né, que era um casal que não tinha nada a ver um com o outro, irmãos. Nada a ver um com o outro. Nada a ver. Filho de pastor, cresceu e ia ouvindo a palavra, tudo. Mas a realidade é que ela vivia num mundo diferente do dele. Totalmente diferente. As coisas já não eram mais... Não tem uma realização que Moisés fez que ela participou. Uma única, quer dizer, eu estou junto. Eu costumo dizer, irmãos, eu sempre digo isso aqui na cidade eu acho que eu nunca disse isso. Sempre lembro assim que de pequeno, de menino, eu morava na casa sempre emprestado, mas meus pais sempre foi de cuidar, era casa alheia, mas pintava. Eu lembro de meu pai pintando com aquelas trinchas, né, porque antigamente só era cal, trincha, e minha mãe junto. Eu lembro que o telhado, essa madeira preta, né, que era com óleo, a madeira no chão, eles pintando a madeira quando estava construindo a casa, e minha mãe toda melada de óleo também pintando junto. Eu nunca vi ela deixar meu pai só, nunca vi, nunca. Meu pai era festeiro, ele sempre foi ímpio mesmo, ia para festa e tudo mais, chegava 2 horas da madrugada, sentava na mesa, ele bêbado, botava a comida dele, sentava, podia estar morrendo de sono, sentava do lado dele, esperava ele comer, almoçar, ou jantar no caso, né, porque era madrugada, até terminar, para depois. Nunca vi receber com cara ruim, nunca vi brigar com ele, nunca vi nada disso, nunca vi, porque ela sabia o que queria, tinha um propósito, era o mesmo. O dele podia não ser o mesmo que o dela, que alguém está fazendo outras coisas, podia não ser, mas ela estava no mesmo propósito. Então foi assim que eu aprendi, foi assim que eu vi muitas coisas que não foram muito boas também. Mas será que nós temos exemplos para que a gente possa observar? Será que nós sabemos o que é de fato um casamento? Será que nós realmente sabemos o que é isso?
Será que nós sabemos o que é a unidade perfeita? O que é amar, o que é se submeter, o que é cuidar? Será que nós sabemos o que é isso? Às vezes a gente não percebe que é assim, isso é uma coisa mental. Eu vou dar um exemplo, eu vou na rua, estou indo lá na rua, aí eu vejo uma coisa, aí eu vou lembrar de quem? Da minha esposa. Rapaz, eu apareço com ela, porque mentalmente tem alguma coisa lá dentro. Ou se eu estou andando na rua aqui, assim, acontece alguma coisa, eu lembro de Deus, porque minha mente está ligada em Deus. Mas se você não tiver, você não lembra nem da esposa, nem do esposo, nem de Deus, você não vai lembrar, só vai lembrar o que está dentro de você. E daí vem as prioridades, porque você só lembra o que realmente tem dentro de você, o que importa. E o que importa para muita gente é você mesmo, é o teu bem-estar, é a tua forma de ver, é da tua maneira de ver, não é o outro. E casamento que um não vive para o outro não é casamento. Se um não viver para o outro, não é casamento. Não é, nunca foi. Nunca foi. Esse talvez seja o maior problema. Poderia internamente dar várias desculpas e tudo mais, é por isso, aquilo, outro, mas é só o que Satanás ia fazer mesmo, é dar desculpa. Difícil é reconhecer. Difícil é reconhecer. Difícil é reconhecer. E por não reconhecer e levar a vida, ficar levando a vida, é que as coisas se destroem. Enquanto um quer, o outro não quer. E eu consigo, eu vou já encerrar, mas escute bem o que eu vou dizer. Irmãos, eu consigo entender os casais que demoram 10, 20, 30 anos, que às vezes chegam na mensagem, chegam na fé já com seus velhos hábitos, e vivem no modo automático, é cada um por si mesmo, e não está mais nem aí. Eu consigo entender, sinceramente eu consigo. Consigo entender aqueles que já desistiram, lutou, já busquei dialogar já falei, olha, eu gosto disso aqui, vamos ser assim nisso aqui, vamos melhorar nisso aqui, vamos ser flexíveis nisso aqui. A pessoa você nota que aquela pessoa não faz nada por você de fato, só faz quando, tipo assim, é porque tem um dever, não, esquenta comida, aí você vai esquentar porque foi pedido para esquentar e ainda não vai fazer de bom gosto, vai esquentar, mas é como se não estivesse gostando. Não adianta nada disso, não adianta nada disso, para que adianta? E esse é o problema, é quando a gente faz as coisas desse modo automático. E eu consigo entender quando alguém desiste, diz, não tem mais mudança, porque a outra pessoa não projeta mesmo mudança, e aí pronto, fica por aquilo mesmo, e no fundo nenhum não acredita mais na mudança do outro, e as coisas só se entregaram. Satanás reina, ele é o rei da casa. Consigo entender, mas entender não quer dizer se entregar. Por exemplo, se um dia eu fracassar, quer dizer que você tem que fracassar porque eu fracassei. Se um dia você fracassar, não quer dizer que eu tenho que fracassar porque você fracassou. Mas não confie no seu casamento para dizer assim, não, dá para levar desse jeito aqui. Não confie. A gente nunca pensa que acontece na casa da gente. Nunca pensa que acontece. E você vai saber o que é ruim no dia que acontecer com você. No dia que você não tiver mais prazer no lar, no dia que você não tiver mais prazer em dialogar, no dia que você não tiver mais nem com a vida mesmo, já tiver igual Zípora com Moisés, cada um por si. Aí quando tiver desse jeito, aí você vai começar a perceber, não faz sentido isso, não faz sentido aquilo, a vida não faz sentido nisso. E aí é a hora que Satanás começa a vir com as oportunidades. Então tome cuidado, tome cuidado. Jesus está voltando. E às vezes a gente pode cair na última hora. E isso não tem esse que possa se livrar se não vigiar. Não é pastor, não é ninguém. Nem Moisés escapou. Moisés, um profeta. Por exemplo, quem sou eu na frente de Moisés, irmão? Quem sou eu na frente de Moisés? Moisés passou o que passou. Quem é você na frente de Moisés, por exemplo? Você lembra do profeta que Deus mandou casar com a adúltera? Você lembra? Jeremias? Oséias, isso mesmo, Oséias. Deus mandou casar com a adúltera. Você pensa que aconteceu com ela? Mandou casar. Escute bem, ele casou. Mas você pensa que depois ela não voltou lá para o mundão que ela estava de novo? Para bagaceira de novo? Um profeta, irmãos. E não foi ele que escolheu, não, foi Deus que mandou. Deus mandou, disse, meu filho, restitui essa aí, eu vou restaurar ela. Ela está toda, não tem problema não, eu senti. Aí ela vai e volta para a velha vida de novo. Por que você acha que não pode acontecer com você, comigo?
Então, eu estou trazendo essa mensagem para você refletir. Nesses últimos tempos, eu estou pregando mensagens para que a gente possa refletir. Não estou trazendo mensagem como um super-homem, não estou trazendo mensagem como um exemplar, estou trazendo mensagem como alguém pecador, cheio de defeitos. Estou trazendo mensagem como alguém que possa entender que está sujeito às mesmas fraquezas, e qualquer hora pode cair, tanto quanto você. Não como aquele que ensina estando no altiver de espírito. Mas vigie, porque Jesus está voltando, irmãos. E às vezes não dá sequer para gozar da felicidade do mundo. Você não terá prazer suficiente no mundo para dizer que valeu a pena a eternidade na destruição. Eu espero que os irmãos possam entender. Tem algumas coisas que eu ia falar aqui, mas eu creio que foi o suficiente para que nós possamos entender. A mensagem de hoje foi calma, tranquila. Eu sei que os irmãos estão num período mais pentecostal, né? Mas às vezes é bom refletir um pouquinho. Você que não dialoga na sua casa, comece a dialogar. Você que teu esposo pensa em ter projeto, fazer alguma coisa, sei lá, o que seja, eu quero construir um galpão aqui no fundo do quintal. Honre teu esposo, vai lá, está junto. Se for bobagem que ele quer fazer, quer gastar ali, olha só, acho bom, não sei por aqui, ouça os conselhos dela também. Simples. Diálogo é para isso mesmo. Diálogo é para isso. Sem diálogo, as coisas parecem que estão bem, está tudo bem, mas é cada um por si, e Deus não está por nenhum. Deus não resolve. Citei aqui exemplos que Deus não resolveu. Deus é justo, irmãos. Deus é justo. Deus é justo. Eu tenho experiências, acho que uma semana e meia atrás, no máximo, eu não lembro agora exatamente o dia, estava no quarto orando numa tarde, estava falando de Deus sobre algo. Senhor, isso aqui, e no outro dia eu orei, e um belo dia eu estava só, como esses tempos eu estou pensando um pouco na vida, eu estou nessa fase, parei um pouco de pensar, e nessa hora o céu se abre e Deus fala algo que eu estava precisando ouvir há 4 dias atrás, quando eu falei em relação a esse dia específico, que está com uma semana e meia. Então é assim, Deus, ele é assim, ele vai fazer do jeito dele, ele vai falar, ele está ali porque ele é justo, ele está vendo. É isso, Deus é justo, Deus vê, Deus sabe, Deus sonda, Deus conhece, Deus ele cuida. Irmãos, não há problema grande que você pode passar, a não ser se você se colocar demais debaixo daí e se vitimizar. Você está vendo que algo está destruído mesmo, você está vendo que está ali, reconheça que está destruído, reconheça que está acabado mesmo, e pronto. Agora busque a presença de Deus e Senhor, me ajude nisso aqui, senão eu vou falhar, Senhor. Me ajude nisso aqui, senão eu vou cair, Senhor. Me ajude nisso aqui, Senhor, porque senão o inimigo vai vir com força, Senhor. Porque se não for misericórdia, meu irmão, não vai. E não espere misericórdia de outra pessoa, se não for de Deus. Bem? Vamos orar. Não importa o quão bem você fez para as pessoas, quantos anos você passou servindo a Deus, no dia que você falhar, as pessoas olharão para você com desprezo e falarão que você é um demônio. Portanto, sirva a Deus, busque a Deus, seja o exemplo, e não espere que as pessoas falarão que você é um servo de Deus. Você será só mais um, mas reconheça que é Deus que glorifica o homem com a sua própria presença. Porque o que importa para nós é a presença dele. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por mais essa palavra. Obrigado, Senhor, por mais esse ensinamento. Amém, Senhor. Deus manda dizer aqui, essa mensagem que Ele falou essa noite, Ele falou porque há pessoas aqui necessitadas de Deus. E você falou, Senhor, fale conosco, fale comigo, Senhor. E você pediu para Deus revelar os problemas que estão dentro de você. Senhor, eu
eu tenho problemas também que eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso melhorar, mas me mostra as coisas que eu ainda preciso. Deus manda dizer para você que Ele tem falado, para que você saiba que Ele é Deus. Ele tem falado para que você saiba que Ele está te vendo. E você disse, não adianta conversar. Mas eu, Senhor, sou aquele que ouço e estou do lado da justiça, porque sou a justiça. Guarda essas palavras, põe em prática, e um jardim se erguerá à frente da tua tenda. Senhor Deus, abençoe os teus servos, dá força e vitória, Deus, dá força e vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olha, interessante. Interessante. O irmão, deixa eu orar pelo irmão aqui, o jovenzinho. Eu não sei o que está acontecendo aí de ruim não, mas Deus disse para mim que dentro de você é como se tudo estivesse bom, nada fica ferindo com você, muito embora tem coisas que você ouve que parece que magoa lá dentro, mas é como se tudo estivesse bom para você ao mesmo tempo. Você não vê dificuldade, você não murmura. Deus manda dizer para ti que Ele tem visto o teu coração. E às vezes tu esquece de orar por ti e tem pedido pela tua própria esposa saúde. E você disse, Senhor, se um dia ela tiver que partir, me leve, mas deixe ela, cura ela. Você propôs a Ele a tua vida pela dela. E Deus manda dizer para você que pela paciência e pela misericórdia, a paciência sua e a misericórdia dele, Ele vai curar a tua esposa. Deus me disse também que há aqui um problema, eu não sei o que, agora Deus mostrou como se tivesse dentro dela um problema que ela não pudesse ter filho, exatamente. Deus disse para ti, se tu tão somente crer e não duvidar, ela terá também um filho. Aleluia, Jesus. Santo és tu, Deus. Deus disse, você tem passado provas na sua casa, mas o teu coração tem se alegrado. E você tem buscado em teu coração agradar a tua esposa. E você tem vivido por ela. Mesmo com defeitos. Mas Ele, por ser justo, tem olhado para o teu coração. Guarda as palavras que hoje é dita. Não deixe vir nada de dúvida no teu coração. Senhor Deus, guarda teu servo, Deus. Abençoe, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.